Amigos e amigas da JPTV, em nossa caminhada bíblica, hoje nós chegamos ao livro de Josué, sexto livro da Bíblia, e este livro de Josué tem 24 capítulos, 644 versículos e 18.824 palavras. O livro de Josué abre a segunda categoria dos livros bíblicos, livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E esta categoria chama-se a categoria dos livros históricos, que narram os fatos e os feitos do povo de Deus na caminhada para a Terra Prometida. Os 16 livros históricos são os seguintes: Josué, que nós vamos ver hoje, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e 1 e 2 Macabeus. Estes são os 16 livros do grande capítulo bíblico chamados os livros históricos. A rigor, os livros históricos são crônicas e relatos sobre fatos acontecidos na época em que se manifestava a ação de Deus junto ao povo escolhido, o povo de Israel. O livro de Josué, que nós vamos ver hoje, relata os acontecimentos situados entre o século 13 a.C., isto é, a conquista e a partilha da Terra Prometida. Esta conquista foi um processo longo e lento, ora pacífico, ora violento, e só terminou 2 séculos depois, no reinado do rei Davi. Neste livro de Josué, nós vamos salientar 3 momentos. Primeiro, a conquista. Segundo, a partilha da terra conquistada. Terceiro, o fim de Josué. A conquista iniciou por uma travessia. Repete-se aqui a travessia milagrosa do povo de Israel no Mar Vermelho e agora atravessando o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. 40 anos depois nós vemos e comemoramos a repetição desse milagre. Quando os sacerdotes que conduziam a arca pisaram as águas do Rio Jordão, estas imediatamente estancaram-se, formando uma muralha, e o povo pôde atravessar para a Terra Prometida a pé enxuto. Com esta travessia cumpriu-se o fim da escravidão do Egito e agora adentrando o povo para a liberdade. Quanto à conquista da terra, nós temos que salientar um fato muito importante. Deus não entregou a terra de mão beijada. Deus oportunizou a posse desta terra, mas exigiu a participação efetiva e eficaz do povo nesta conquista da terra. Deus concedeu o dom da terra, mas determinou que a conquista fosse feita pelo próprio homem. Esta, de resto, é a filosofia que orienta toda a ação de Deus em todos os tempos da história humana. Deus oportuniza, mas Deus quer valer-se da nossa ação, da nossa contribuição para a conquista daquilo que Ele prometeu ou disponibilizou.
A terra é fruto da promessa, mas a conquista é fruto da nossa participação. Efetivada a conquista, que foi um processo lento e longo e sangrento muitas vezes, veio então o momento da repartição. Na medida em que eram conquistadas as terras, elas eram destinadas e divididas entre as 12 tribos de Israel. Isto mostra que Deus cumpriu plenamente a promessa feita aos antepassados de que a terra prometida a Abraão seria dada e seria posse do povo de Israel. Cada tribo, segundo um processo de sorteio, recebeu a sua terra, a delimitação da sua terra e a posse desta própria terra. Terceiro grande momento do livro de Josué foi o fim da vida do próprio Josué. Grande conquistador, grande patriarca, grande sucessor de um outro grande patriarca, Moisés. Josué, servo de Deus, morreu e foi sepultado na montanha de Efraim. Não há unanimidade quanto à autoria do livro de Josué. Uns dizem que não é dele, outros dizem que parte é dele. Nós podemos ter como um consenso mais ou menos generalizado de que parte é do próprio Josué, parte foi acrescida ao longo dos tempos e o livro foi ultimado depois do exílio de Babilônia. Quanto a Josué, nós temos aqui um fato muito importante a ser registrado. O nome Josué é equivalente em hebraico do nome Jesus em grego. Aqui está o grande momento da cristologia do livro de Josué. Josué, cujo nome em grego se traduz por Jesus, levou o povo da escravidão para a liberdade na terra prometida. Jesus abre para nós as portas do céu, do jardim do Éden, que tinham sido fechadas por Adão e Eva. Josué, Jesus, cristologia. E para concluir, a grande mensagem bíblica a todos os tempos e a todos nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Pense nisso, viva isto, reze por isto, enquanto eu lhes digo Shalom.